Fala galera, beleza? Aqui é o Davis da Motim e hoje você vai aprender a usar as funções combinadas índice e corresp. E por que elas são tão úteis? Porque elas suprem os casos onde o PROC-V, o tão famoso PROC-V e o PROC-H não funcionam, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativa o sininho aí para receber as notificações. Então bora pro vídeo! Não se esqueça, o link com o material desse vídeo está aqui na descrição, então só clicar e vamos pro vídeo. Mostrando aqui minha tela para vocês, aqui eu tenho um banco de dados lá do Airbnb, ou seja, a gente está buscando, por exemplo, uma casa para alugar e passar umas férias, tá bom? E nesse caso aqui, eu quero buscar, por exemplo, a casa mais barata, então eu usei uma função aqui mínimo, por exemplo, tá? E ele busca, por exemplo, o valor mínimo do aluguel da casa. Só que eu quero ver a descrição aqui embaixo. E para eu buscar a descrição, geralmente a galera fala assim, bom, eu tenho um valor, então eu vou usar o meu PROC-V para buscar. Se eu viesse aqui e escrevesse, por exemplo, PROC-V, tá? PROC-V, dei tab, ele vai pedir aqui o valor procurado. Bom, o valor procurado, é o que eu vou procurar, o que eu tenho de informação para dar para minha função. No caso aqui é o valor. Dei o meu valor, ponto e vírgula. A matriz tabela seria a matriz onde tem tanto o que eu procuro, quanto o que eu quero como resposta. Então, teria o que eu procuro, no caso o valor do aluguel, e eu quero a descrição como resposta. Então daria um Ctrl Shift para baixo, pegaria todos esses valores, vou dar um ponto e vírgula, vou voltar aqui para cima, o número da coluna, onde que está a minha resposta? Ela está na minha primeira coluna da matriz. Então eu botaria um ponto e vírgula, correspondência falso, porque o valor que eu estou buscando, o valor que eu estou procurando do preço é exatamente o que está no valor do aluguel, nessa coluna valor do aluguel, dei tab, fechei. Se a gente desse Enter agora, clicasse o Enter, ele não ia funcionar. Mas aí você me pergunta, por quê? Basicamente porque o PROC-V ele precisa que o valor procurado esteja na primeira coluna da sua tabela. E nesse caso, nossa primeira coluna da tabela é a descrição. Então, se eu desse Enter aqui, ele ia dar não disponível, ele ia dar um erro. Então, como que a gente faria nesse caso, onde o nosso valor procurado não está na primeira coluna? Nesse caso aqui, ele está na nossa quarta coluna aqui da nossa tabela. A gente usaria o índice e a corresp. Então, eu vou usar aqui o índice, a função índice, tab para completar. A minha matriz é a matriz que eu quero como resposta, no caso do índice, e a minha resposta é a descrição. Clico no primeiro valor, Ctrl Shift para baixo, selecionei todos, vou dar ponto e vírgula, vamos voltar aqui para a função. O número da linha, então aqui sim eu uso o corresp. Vou usar o meu corresp aqui, corresp, dei tab para completar. O valor que eu procuro é o menor preço, é o que eu tenho para buscar, ponto e vírgula, vou pesquisar na matriz onde tem o valor do aluguel, Ctrl Shift para baixo, selecionei todos os valores, ponto e vírgula. Aqui, nesse terceiro argumento do meu corresp, eu preciso botar algum valor, tá? Eu vou botar a correspondência exata, porque é o que eu quero, o valor exatamente o que está na tabela é o que eu estou procurando. Vou dar tab para completar com 0, vou fechar o corresp. E aqui, o último argumento do meu índice é o número da coluna. No caso aqui, eu estou selecionando matrizes de apenas uma coluna, então eu não preciso. Vou fechar o meu índice e vou dar Enter. E aí sim, ele já busca. Então, se você quer aprender como fazer isso, eu vou te ensinar agora. Partindo aqui então para a minha segunda tabela, eu vou mostrar como funcionam cada uma dessas funções, tanto a índice como a corresp, de forma um pouquinho mais devagar, para a gente entender como combinar elas numa mesma função e fazer o que a gente acabou de fazer aqui no início do vídeo. Nesse caso aqui, então, a gente tem uma descrição, no caso aqui, apartamento inteiro em Canasvieiras, e essa informação é da descrição, só que a minha descrição não é a minha primeira coluna da tabela, no caso aqui ela é a segunda, por isso eu não posso usar o PROC-V, eu preciso usar as funções combinadas, a índice e a corresp juntas. Vamos entender como funciona, por exemplo, a corresp. Nesse caso aqui, eu vou botar igual corresp, vou dar tab para completar, e o valor que eu estou procurando é essa descrição aqui, apartamento inteiro em Canasvieiras, que é a informação que a gente tem. Vou botar aqui ponto e vírgula. A matriz que a gente procura é a matriz onde tem essas descrições, tá bom? Então, vou selecionar aqui. O que a corresp faz? Ela vai buscar esse valor nessa matriz que eu coloquei, tá bom? Nesse caso, essa matriz tem que ser uma linha ou uma coluna, para ele buscar essa informação e retornar um número. Então, o apartamento inteiro em Canasvieiras, nessa lista aqui, ele vai estar aqui na minha primeira não, segunda não, terceira não, quarta não, quinta linha, tá vendo? Então, se eu der Enter aqui, eu vou botar ponto e vírgula, o tipo de correspondência eu tenho que colocar. Lembrando que ele é um pouco parecido com o lado do PROC-V, só que aqui a gente tem o é maior do que, nesse caso aqui esse -1. É uma forma um pouquinho diferente, A gente pode pegar um valor menor, um valor maior ou um valor exato. Eu vou buscar um valor exato,
porque eu quero exatamente aquele valor, né? Exatamente o apartamento inteiro em Canasvieiras naquela lista. Vou escolher, por exemplo, o 0, então, tab, vou fechar o meu Corresp e vou dar Enter, e você vai ver que ele vai responder 5, justamente a posição desse apartamento nessa lista. Tranquilo? E agora, olha como funciona o índice, então. Eu vou botar igual, índice. O índice, então, ele não vai retornar um número, ou seja, ele não vai retornar a posição, ele vai retornar o valor que está na célula em determinada posição. Então, ele pede primeiro minha matriz com as informações, no caso, minhas informações são os quartos que eu quero responder. Vou botar ponto e vírgula. O número da linha, agora sim, eu quero qual é a linha que eu quero, qual é a resposta? Minha resposta está na linha onde tem o apartamento inteiro em Canasvieiras. Então, vocês veem que ele bate, tá vendo? Ó, o apartamento inteiro em Canasvieiras está na minha 1, não, 2, não, 3, não, 4, não, 5, tá vendo? Está na minha linha 5. Então, o que eu quero realmente é a minha linha 5, só que agora da coluna quartos. Vou botar, então, 5, ponto e vírgula, número da coluna só precisaria se eu selecionasse mais de uma coluna na minha matriz do índice. No caso, eu só selecionei uma, né? Só selecionei a minha coluna de quartos, então não preciso. Fecho, então, o meu índice direto, né? Tiro o ponto e vírgula, fecho e dou Enter. Você vê que ele retorna 2. Então, o que acontece? Se a gente reparar, no lugar do 5, eu poderia jogar o meu Corresp, beleza? Então, simplesmente, o Corresp, ele faz essa função do 5, para buscar o valor que a gente quer, tá bom? Então, a gente não precisa procurar na tabela. Então, como que a gente uniria essas duas? Vou vir aqui embaixo, vou colocar igual o índice, abrir a função, a matriz que eu quero é a matriz resposta, ou seja, o número de quartos. Peguei a informação, né, essa matriz, ponto e vírgula, o número da linha eu não sei, não preciso olhar lá na tabela, só botar o meu Corresp. Por quê? Quando eu colocar o meu Corresp, ele vai buscar o valor para mim. Então, o valor procurado que eu quero é a descrição e ponto e vírgula. A matriz que eu quero é essa aqui, porque ele vai achar apartamento inteiro em Canasvieiras e não por acaso é a mesma linha do quarto que a gente quer, porque a gente busca os quartos dependendo da descrição. Então, ponto e vírgula, tipo de correspondência precisa colocar, não esquece, beleza? 0 aqui, que é o tipo de correspondência exata, fecha o Corresp, não preciso colocar mais nada no meu índice, porque eu só peguei uma matriz, como eu disse lá atrás, né, uma coluna, então não preciso botar o argumento número de coluna. Então, fecho meu índice e dou Enter. E aí você vê que realmente o nosso número de quartos aqui é 2, tá bom? O apartamento inteiro em Canasvieiras são 2 quartos. Se eu vier aqui e trocar, por exemplo, para outro, ó, apartamento inteiro em Campeche, a resposta são 5 números de quartos. Partindo aqui então para baixo, eu tenho um exemplo onde eu deveria usar a minha função PROC-H, só que ela não funciona. Então eu posso usar, na verdade, minha índice Corresp. Por quê? A minha PROC-H ela precisaria que o valor que eu procuro esteja na primeira linha da minha tabela, e nesse caso não está. A minha primeira linha da tabela é o que eu quero como resposta, no caso quartos. Então o índice Corresp também funciona. Vou colocar aqui igual, índice, tab para completar, minha matriz é o que eu quero como resposta, de novo são os quartos, então vou selecionar todas elas, Ctrl Shift para o lado, tá bom? Vou voltar na função, ó, vou botar ponto e vírgula, número da linha, de novo Corresp. Corresp funciona tanto para a linha quanto para a coluna, então Corresp, tab para completar, o valor que eu procuro é a descrição, ponto e vírgula na minha matriz onde tem as descrições, cliquei aqui embaixo, Ctrl Shift para o lado, ponto e vírgula, e vou colocar já aqui correspondência exata, tá bom? Vamos voltar lá para a fórmula. Correspondência exata, vou fechar o meu Corresp, vou fechar o meu índice, porque eu não tenho mais de uma linha ali na matriz que eu utilizei, e posso dar Enter. E aí ele já busca a quantidade de quartos. Se a gente ver aqui, né, no caso aqui as notas, se a gente trocar aqui apartamento inteiro para outro apartamento, por exemplo, em agronômica, a gente já vê que a nossa nota aqui é 5, tá vendo? Vou botar outra aqui então, em Pinheiro, 4.67. 4.67, certinho? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado demais dessa super aplicação aqui do índice combinado com o Corresp, né, dentro de uma célula, para a gente suprir casos, por exemplo, onde o PROC-V e o PROC-H não funcionariam. Então eu tenho certeza que com esse conhecimento desse vídeo você vai surpreender as pessoas, por exemplo, que só conheciam ou o PROC-V ou o PROC-H e não resolveriam esses casos aqui, certinho? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, né, e se inscrever no canal. Então comenta aí embaixo o que você quer ver nos próximos, que é motim, no caso eu vou trazer para vocês, tá bom? Então tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo.